Responda rápido. Existe direito à propriedade privada no Brasil? Aquilo que você comprou é realmente seu? Seja um imóvel urbano ou uma terra, numa zona rural, aquilo é seu? O Supremo colocou um pouquinho mais de dúvida nessa definição de propriedade privada que nós temos no Brasil. Abre aspas. É pelo uso socialmente adequado que a propriedade é legitimada. A consequência relativa ao descumprimento das obrigações que incidem sobre o proprietário é a desapropriação com pagamento mediante título da dívida pública, para o caso dos imóveis urbanos, ou da dívida agrária para os rurais. Assim, o ministro Fachin resumiu a sua decisão, seguida por todos os ministros, em relação a um pedido da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil para declarar inconstitucional o trecho da Lei da Reforma Agrária de 1993, que prevê a desapropriação de propriedades rurais, mesmo que elas sejam produtivas, né? Então, a Confederação da Agricultura e Pecuária disse, olha, tem uma lei aqui da Reforma Agrária, baixada em 93, que diz que mesmo terras produtivas podem ser desapropriadas para fins da reforma agrária. Só que há um artigo na Constituição que proíbe isso, né? O artigo 185, está aí na tela. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. 1. A pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. 2. A propriedade produtiva. Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social. O ministro interpretou o parágrafo único do artigo como indicativo que a produtividade da propriedade é uma condição necessária, mas não suficiente para que ela cumpra a sua função social. As garantias fundamentais apresentadas no artigo 5º da Constituição já traz esse mas, né, em relação à definição da propriedade como um direito. Abre aspas, a propriedade atenderá à sua função social. No caso da propriedade rural, a Constituição define a função social como? Aí vem o artigo 186, né, da Constituição. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, seguindo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. 1. Aproveitamento racional e adequado. 2. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. 3. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho, basicamente as leis trabalhistas. 4. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Perceba aí o nível de subjetividade dos termos. Racional e adequada. Bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. A única coisa mais objetiva aí são as leis trabalhistas, né? Porque os outros 3 pontos são profundamente subjetivos. Em outras palavras, não existe direito de propriedade no Brasil, mas sim uma espécie de cessão de direito dependente do uso correto dessa propriedade para o bem coletivo, demonstrando quanto a Constituição brasileira foi influenciada por uma visão socialista de mundo. O direito à propriedade é a base do sistema capitalista de livre mercado, promotor de prosperidade e liberdade. Se ao invés de garantir tal direito,
o Estado se apresenta como beneficiário último dele. Nos aproximamos do socialismo arbitrário, promotor da pobreza. No ano passado, o ministro Barroso deu mais um passo na insegurança jurídica, impondo a criação de comissões de mediação para casos de desocupação coletivas, depois de ter suspendido por mais de um ano a possibilidade de qualquer despejo por conta da pandemia. Ou seja, o que já era difícil e demorado ficou ainda mais difícil. O resultado dessa política é a perda de eficiência do mercado como um todo, com encarecimento dos custos para todas as pessoas. Propriedades formam a base de garantias do sistema financeiro. Se é mais difícil, garantir esse direito, aumenta o risco para emprestadores, o que aumenta o custo para tomadores de recursos. Além disso, a incerteza afasta potenciais investidores. No final, todo mundo fica mais pobre, porém, burocratas concentram mais poder. Afinal de contas, não é esse o objetivo final do socialismo?